Você vai morar com essas pessoas. Elas vão cuidar de você. Essas foram as últimas palavras que Dona Dolores ouviu do próprio pai antes de ser colocada dentro de um carro antigo, com cheiro de fumaça, suor e promessas quebradas. Ela tinha apenas 14 anos. Ainda usava laços no cabelo e sonhava em ser professora. Mas naquela noite, foi levada para um lugar do qual jamais deveria ter conhecido. A estrada era longa e escura. As luzes da cidade desapareceram no retrovisor. E com cada quilômetro, Dolores se afastava da infância e se aproximava de algo que mudaria sua vida para sempre. O destino, um estabelecimento noturno, escondido na beira de uma estrada esquecida. O motivo, seu pai havia acumulado dívidas impagáveis e tomou uma decisão que nenhuma criança deveria carregar nos ombros: entregá-la em troca de dinheiro. Mas essa não é só uma história de abandono, porque o que aconteceu dentro daquele lugar, ela jamais conseguiu esquecer. Anos se passaram, mas as marcas permaneceram. E quando Dona Dolores, já idosa, finalmente decidiu contar tudo, algo ainda mais perturbador veio à tona. A verdade que ela revelou envolvia mais do que apenas o pai. Revelava um segredo enterrado há mais de 40 anos. Um segredo que ainda assombra uma família inteira. Se você acha que já ouviu histórias difíceis, prepare-se, porque o que vem a seguir não é ficção. É uma história real. É o relato de uma menina que foi deixada para trás por quem mais deveria protegê-la, e de um passado que o tempo tentou esconder, mas que agora vem à tona. Mas antes de te contar essa história real e arrepiante, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muita coisa que ainda vai te deixar sem chão. Ela vive em uma casa simples, no interior de Minas Gerais. Uma daquelas casas que tem parede de tijolo à mostra, cheiro de café fresco e o som de um rádio antigo, tocando modas de viola no fundo. Dona Dolores tem hoje 78 anos. Tem os cabelos presos num coque baixo, a pele marcada pelo tempo e um olhar profundo que esconde mais do que parece. Quem a vê, logo pensa: que senhora tranquila, deve ter tido uma vida pacata. Mas o que ninguém imagina é que por trás daquele rosto sereno, vive uma história que por décadas foi enterrada no silêncio e na vergonha. Ela não fala muito, mas quando fala, cada palavra carrega o peso de uma vida inteira. Durante anos, Dolores foi chamada de mentirosa. Disseram que ela estava inventando. Tentaram apagar a memória dela. Mas tem coisas que nem o tempo, nem ninguém consegue apagar. Eu era uma menina boa, obediente. Sonhava em ser professora, ter uma família, ser alguém. É assim que ela começa a contar. Mas tudo mudou no dia em que a dívida do pai virou uma sentença para sua liberdade. E é aí que a história se parte em duas. De um lado, a infância simples, com bonecas de pano, cadernos rabiscados e os olhos cheios de esperança. Do outro, um destino forçado, que a lançou num ambiente hostil e tirou dela não só a juventude, mas a confiança em tudo e em todos. Aquela menina doce se perdeu, e no lugar dela, surgiu uma jovem silenciosa, desconfiada, que aprendeu a se calar para sobreviver. Naquela época, a gente não podia reclamar. Quem sofria calado era mais forte. Era mais respeitado. Era isso que diziam, mas ninguém via o quanto doía aqui dentro. Dolores viveu calada por mais de 60 anos. Guardou tudo. Engoliu cada memória, amarga como se fosse parte do dia a dia. Mas agora, depois de uma vida inteira de silêncio, ela resolveu falar. E o que ela tem a dizer não é apenas um desabafo. É uma revelação que muda o rumo de toda uma história familiar, porque quando ela começou a puxar os fios do passado,
descobriu que o que aconteceu com ela não foi por acaso, e nem foi a única. Dona Dolores cresceu em uma vila rural, onde todos se conheciam pelo nome. As tardes eram silenciosas, quebradas, apenas pelo tilintar de colheradas em copos de alumínio, ou pelo assobio de seu pai, que sempre voltava da roça antes do pôr do sol. Ele não era um homem afetuoso. Era severo, de poucas palavras, e havia algo nos olhos dele, algo que ela só conseguiu entender décadas depois. Medo. Naquele tempo, ela não compreendia. Achava que ele apenas era ríspido, ou que estava sempre nervoso com as colheitas, o dinheiro, as contas. Mas hoje, com a mente clara e o coração ferido, ela reconhece. Ele estava sendo pressionado. Dolores lembra de quando a mãe adoeceu. Os remédios eram caros. O posto de saúde ficava a 2 dias de caminhada. E o pai dela, sem alternativas, se envolveu com os homens errados. Jogo, dívidas, a promessa de dinheiro fácil. Eu ouvia os sussurros à noite. Minha mãe chorava baixinho, ele gritava baixinho, até que um dia, o silêncio tomou conta da casa, um silêncio que gelava a alma. Foi logo após esse silêncio que tudo começou a mudar. Os olhares ficaram estranhos, a comida passou a faltar, e o pai, que nunca foi de carinho, passou a evitá-la por completo. Ele não me olhava mais nos olhos, e eu sentia que alguma coisa ruim ia acontecer. Até que, numa manhã cinzenta, um carro diferente parou em frente à casa. 2 homens desceram, conversaram com o pai dela num canto, cochichando como se estivessem tramando algo sujo. E estavam. Ela foi chamada, recebeu uma trouxa de roupas nas mãos e ouviu a frase que mudaria o rumo da sua vida. Você vai morar com essas pessoas. Elas vão cuidar de você. Ela queria protestar, mas a mãe estava encolhida no canto da varanda, pálida, e o pai apenas virou o rosto. A viagem durou horas. O carro subia serras, cruzava vilarejos, e o tempo parecia congelado dentro daquele automóvel abafado. Dolores tremia, mas não sabia se era de medo, de frio ou de uma estranha sensação de que nunca mais voltaria para casa. E ela estava certa. Ao chegar, foi levada para os fundos de um pequeno prédio, escondido entre árvores e poeira. Ali, não havia brinquedos, não havia outros adolescentes, não havia vida. Só olhares curiosos, risadas desconfiadas, portas fechando e vozes sussurrando seu nome, como se ela fosse um pacote recém-chegado. Foi recebida por uma mulher de voz grossa, que lhes entregou roupas e disse: aqui você vai trabalhar. Se fizer o que mandam, ninguém vai te machucar. Ela não entendia direito, mas aos poucos foi descobrindo que o trabalho não era varrer o chão, nem lavar pratos. Era algo muito mais pesado e absolutamente injusto para alguém tão jovem. Mas Dolores, naquela época, não gritava, não questionava. Ela apenas sobreviveu, um dia após o outro, com o coração endurecendo, as emoções se apagando e os sonhos se desmanchando como tinta na chuva. Eu me olhava no espelho e já não me reconhecia. Aquela menina sonhadora tinha sumido. Os anos se arrastaram e com o tempo ela foi esquecida pela própria família. Nenhuma carta, nenhum chamado. Era como se ela nunca tivesse existido. Até que um dia, alguém apareceu. Um cliente, um estranho, mas com olhos diferentes. Ele ouviu a história de Dolores. E, mesmo sendo só mais um naquela multidão de rostos anônimos, foi ele quem plantou a semente, que anos depois a faria fugir. Ele me disse que eu não era culpada, que aquilo tudo era errado, que eu podia sair dali, e que existia uma vida
lá fora esperando por mim. Foi essa fagulha que manteve Dolores viva. Hoje, sentada em sua cadeira de balanço, ela diz que aquele homem foi um anjo disfarçado. Mas o que ele nunca soube é que a fuga dela não foi apenas para salvar sua própria vida. Foi para desenterrar uma verdade sombria. Uma verdade que liga o pai, a dívida, os homens que a levaram e até outros nomes da família que ela jamais imaginou estarem envolvidos. E agora, aos 78 anos, ela decidiu contar tudo, porque chegou a hora do silêncio acabar. E chegou a hora da verdade, por mais dolorosa que seja, ser exposta. Dona Dolores cresceu, acreditando que seu pai era apenas um homem duro, falido e pressionado pela vida. Mas o que ela não sabia é que muito antes dela nascer, ele já estava envolvido em um ciclo de promessas sombrias, alianças silenciosas e segredos enterrados. As dívidas que todos comentavam eram apenas a superfície de algo muito mais profundo. Anos depois de sua fuga, já adulta, Dolores começou a montar o quebra-cabeça. Foi quando reencontrou uma prima distante, Maria Lúcia, que o passado voltou com mais força do que nunca. Durante uma conversa tensa e carregada de emoção, Maria Lúcia disse algo que mudou tudo. Seu pai não devia dinheiro. Ele devia silêncio. Maria contou que na juventude, o pai de Dolores teria presenciado algo grave em uma fazenda vizinha. O desaparecimento de 2 meninas da região, envoltas em um mistério abafado por toda a comunidade. Ninguém falava, ninguém perguntava. Era uma cidade pequena, e as ameaças nunca vinham de forma direta. Mas todos sabiam quando era hora de se calar. Segundo ela, o pai de Dolores não apenas ficou em silêncio, mas acabou sendo arrastado para um acordo sombrio, um sistema que envolvia entregas, favores e compromissos que ninguém ousava quebrar. Dolores, então, descobriu que sua ida forçada para aquele local não foi para quitar uma dívida comum. Ela havia sido usada como parte de um pacto antigo, selado com medo e culpa, que envolvia pessoas poderosas da região. Tempos depois, outra fonte confirmou a mesma história. Um antigo funcionário da fazenda, que pediu para não ser identificado, disse: ou você fechava a boca, ou eles fechavam por você. Essa frase martelava na cabeça de Dolores. Sem saber, ela foi transformada em uma moeda. E naquele momento, ela deixou de ser apenas uma vítima. Passou a ser o elo que poderia revelar toda uma teia de crimes, invisíveis, sustentados por décadas de silêncio. Movida pela inquietação, decidiu buscar as anotações da mãe. Uma caixa de madeira, esquecida no fundo de um armário. Lá dentro, entre cadernos e folhas soltas, encontrou uma página, dobrada ao meio. Era um bilhete, escrita simples, nervosa. Apenas uma frase. Não era para ser ela. A mão de Dolores tremeu. Quem era o verdadeiro alvo? Por que trocaram? E por que sua mãe guardaria isso por tantos anos? Nada mais parecia seguro. Tudo que ela acreditava sobre sua história estava prestes a desmoronar. O bilhete escrito pela mãe de Dolores trouxe uma nova perspectiva à sua busca pela verdade. Agora, ela tinha mais perguntas do que respostas, e uma delas a consumia. Quem era o verdadeiro alvo? Dolores mergulhou ainda mais fundo na história de sua família, procurando mais pistas, mais documentos, qualquer coisa que pudesse explicar o enigma que parecia não ter fim. Durante meses, ela revisitou a velha casa da mãe, revirando todos os compartimentos secretos, vasculhando gavetas e até mesmo conversando com vizinhos antigos.
buscando relatos sobre a infância de seu pai, o homem que ela julgava conhecer tão bem, mas nada parecia fazer sentido. Foi então que, durante uma conversa com um tio distante, Elias, algo crucial foi revelado. Seu pai nunca foi um homem de sorte, mas ele sempre teve um tipo de dívida com pessoas muito poderosas. Ele te entregou, não por necessidade, mas para manter a família segura. O jogo em que ele estava envolvido não era sobre dinheiro, era sobre sobrevivência. Elias, com uma expressão grave, contou uma história que ele nunca ousara mencionar antes. Nos anos 50, o pai de Dolores havia sido envolvido em um evento que a cidade inteira preferiu esquecer. Segundo ele, a fazenda onde tudo acontecera era palco de práticas sombrias, que envolviam a troca de favores por silêncio. Aquelas meninas desaparecidas não foram as únicas. Havia outras, cujos nomes jamais foram registrados, cujos rostos nunca foram revelados. O pai de Dolores fora forçado a se tornar parte dessa rede de crimes, e sua única saída era seguir as regras, incluindo a entrega de sua própria filha. Eles não perguntaram se você queria, eles decidiram por você, Elias acrescentou. Mas o mais chocante de tudo era o fato de que, ao contrário do que Dolores imaginava, seu pai não estava somente pagando uma dívida financeira. Ele estava, na verdade, participando de uma troca muito maior, um pacto secreto que envolvia pessoas em posições muito mais altas do que ele poderia imaginar. O dinheiro, em alguns casos, não era o pagamento mais importante. Essas informações abalaram Dolores de uma maneira que ela não podia mais ignorar. Sua busca por respostas a estava levando a uma verdade mais terrível do que ela jamais poderia ter previsto. Foi nesse momento que ela decidiu que precisava saber a verdade completa. Não importava o quanto doía, não importava o que ela tivesse que enfrentar. Ela sabia que o silêncio não era mais uma opção. Uma nova pista apareceu, e era mais sombria do que qualquer outra. Um antigo amigo de seu pai, alguém que estava entre os que conheciam os segredos mais profundos da cidade, entrou em contato com Dolores. Ele sugeriu uma reunião secreta, algo que ela nunca imaginaria que precisaria saber. Mas a mensagem era clara. Ele sabia o que acontecera naquele passado sombrio e estava disposto a contar tudo. Mas em troca, ele exigiu um favor, algo que ela ainda não sabia se estava disposta a fazer. A reunião com o antigo amigo de seu pai estava marcada para a noite. Dolores estava nervosa. Nunca imaginou que teria que se envolver em algo tão perigoso, mas agora não havia volta. Ela precisava descobrir a verdade, não apenas para ela, mas também para todas as outras mulheres que haviam sido vítimas da mesma rede obscura. O lugar escolhido para o encontro era isolado, uma pequena casa de campo, longe de qualquer olheiro curioso. Ao chegar, Dolores foi recebida por João, o amigo de seu pai. Ele parecia ser um homem comum, mas seus olhos denunciavam anos de segredos pesados. Sem perder tempo, ele entregou a Dolores uma caixa velha e empoeirada. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre seu pai e o que ele fez para proteger a família. Prepare-se, porque o que está dentro vai mudar tudo o que você pensa sobre o passado. Dentro da caixa, havia uma coleção de documentos e fotografias antigas. A primeira imagem que chamou a atenção de Dolores foi uma foto em preto e branco de seu pai, quando jovem, com um grupo de homens desconhecidos. A fotografia parecia ter sido tirada em algum tipo de cerimônia, mas o que mais a intrigava era a presença de uma mulher na foto. Ela tinha um rosto familiar, mas Dolores não conseguia identificar. João explicou que essa mulher era Alice,
a esposa de um dos homens mais poderosos da cidade na época. Ela havia sido a pessoa que, de alguma forma, convenceu seu pai a entrar no jogo sujo. Alice estava ligada a uma rede criminosa que envolvia favores políticos, corrupção e tráfico humano. O pai de Dolores, assim como tantos outros, fora cooptado por ela para garantir a lealdade daqueles que operavam nas sombras. Seu pai não tinha escolha. Ele estava tão envolvido que não poderia sair. Ele te entregou para salvar vocês dois. Mas você nunca foi o verdadeiro alvo, Dolores. Ele fez isso por um favor que devia a Alice. João revelou com um tom sombrio. As peças finalmente começaram a se encaixar. Dolores não era apenas uma vítima de uma dívida financeira. Ela foi parte de uma troca calculada e fria. Seu pai, tentando proteger a família, sacrificou a filha para garantir que o segredo do passado nunca viesse à tona. Dolores, ao invés de ser uma simples barganha para pagar uma dívida, foi o elo de uma história muito mais complexa e perigosa. Mas a revelação mais impactante foi a descoberta de que, ao longo dos anos, o pai de Dolores fez mais de uma troca. Ele não havia sido o único a entregar alguém. Outras famílias tinham feito o mesmo, forçando suas filhas a se tornarem parte desse sistema de exploração. Tudo em nome da sobrevivência. Quando Dolores estava prestes a sair da casa de João, ele a deteve. Não se esqueça, tudo o que você souber agora é um peso para a sua alma. Talvez seja hora de deixar isso para trás. Alguns segredos nunca devem ser revelados. Dolores, no entanto, não podia simplesmente ignorar o que acabara de descobrir. O poder da verdade a impulsionava. Ela sabia que precisava levar essa história à luz, mesmo que isso significasse desafiar aqueles que ainda estavam vivos e mantinham esses segredos. Nos dias seguintes, ela começou a traçar um plano para expor toda a rede de exploração que seu pai havia sido forçado a integrar. Mas antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Uma carta anônima chegou ao seu endereço. O remetente, Alice, a mulher que havia manipulado seu pai. Na carta, Alice deixava claro que sabia da investigação de Dolores e estava disposta a refazer qualquer coisa para impedir que a verdade fosse revelada. A carta terminava com uma ameaça velada. A verdade tem um preço, Dolores. Não pense que sua vida será a mesma depois de brincar com fogo. Com isso, o enigma que Dolores estava tentando resolver se tornava ainda mais mortal. A busca pela verdade estava agora em uma linha tênue entre o resgate de sua própria alma e a proteção da vida de todos ao seu redor. Agora, a jornada de Dolores está prestes a tomar um rumo inesperado. A verdade finalmente vem à tona, mas as consequências podem ser ainda mais devastadoras do que ela imaginou. O jogo de forças entre o passado e o presente nunca esteve tão perto de um confronto definitivo. Dolores achava que havia finalmente entendido tudo. Seu pai, Alice, a rede, os segredos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ao revisar novamente os documentos da caixa entregue por João, ela encontrou uma fotografia antiga, escondida entre duas páginas coladas. Era uma imagem desfocada, mas nela, uma criança com os mesmos olhos que os dela. Ao lado de Alice, na parte de trás da foto, uma frase escrita à mão. Ela nunca foi sua inimiga. Ela te protegeu. Como mãe, Dolores ficou em choque. Aquilo mudava tudo. Seria possível que Alice não fosse apenas a vilã da história, mas a verdadeira mãe de Dolores. Se isso fosse verdade, então toda a sua vida havia sido construída
sobre uma mentira muito maior do que ela imaginava. O que realmente aconteceu no dia em que ela foi levada. Quem era Alice de verdade? E o mais importante, quem era seu verdadeiro pai? A verdade pode libertar, mas também pode destruir. Dolores acreditava estar cavando respostas, mas talvez estivesse apenas desenterrando fantasmas que nunca deveriam sair do silêncio. Agora, com a revelação final ainda pairando no ar, e a possibilidade de que sua mãe não fosse quem ela sempre pensou, a única certeza é que toda a sua vida foi escrita por outras mãos. Quantas outras histórias, como a de Dona Dolores, ainda estão escondidas em baús, em caixas esquecidas, em silêncios guardados por gerações? Quantas filhas ainda não descobriram que são peças de um jogo que começou antes mesmo delas nascerem? Se essa história te tocou, se algo dentro de você sentiu um arrepio, talvez seja a hora de olhar para o passado com outros olhos. Nem tudo o que foi contado é verdade. Deixe seu comentário abaixo, contando se você já ouviu uma história assim na sua família. Compartilhe com alguém que precisa entender o poder de um segredo. E se você quer descobrir o que realmente aconteceu com Dona Dolores depois dessa revelação final, nos vemos no próximo vídeo.